Olá a todos, eu sou o Lípio Bruchave, farmacêutico na farmácia São João, e hoje vamos falar de algo que tem impacto bastante importante na saúde e nos cuidados de saúde em Portugal. Vamos falar sobre algo que muitas vezes ocorre de forma silenciosa e que nem sempre estamos recordados do impacto que tem na sociedade. E isto é o voluntariado. Para isso, trazemos hoje o representante da Associação de Voluntariados do Hospital São João, o Dr. Carlos Dias. É um prazer, doutor, ter aceitado o nosso convite para estar aqui presente. Muito obrigado. Esta associação, estamos a falar de uma associação que tem mais de 40 anos e que serve não apenas os utentes, as famílias, mas toda a comunidade hospitalar. É um projeto completamente desinteressado, porque é o voluntariado, mas que realmente as pessoas que lá estão têm gosto de ajudar, correto, doutor? Certo, sem dúvida. Doutor, para além da sua atividade profissional, como é reconhecido como médico, o doutor tem aqui um papel bastante ativo no que é a ação social e o que é o voluntariado. Eu gostaria de saber o que é que levou o doutor a desenvolver este gosto pelo voluntariado. Olha, eu estou a dirigir o voluntariado do Hospital São João. Já agora, é a primeira associação de voluntariado no país, em saúde. É a primeira associação, fez no ano de 2025, fez 40 anos. E é fundadora da Federação Nacional de Voluntariado da Saúde, que depende diretamente do Ministério da Solidariedade. E eu já estou na associação há cerca de 20 anos, à frente da associação. E isso aconteceu como acontecem estas coisas, acontece por acaso. É uma oportunidade que surge e que a gente tem de agarrar. E eu estava na altura, em 1988, na administração do hospital, e a doutora Teresa Salgado, que foi a fundadora da Associação de Voluntariado, ou melhor, a fundadora do voluntariado, porque a associação veio só depois, foi criada posteriormente, a doutora Teresa Salgado ia com muita frequência à administração do hospital e reparou em mim, achou que eu tinha qualidades e pediu-me, não me convidou, mas convidou-me para fazer algumas palestras para os voluntários do hospital. E eu assim fiz. E comecei a pouco e pouco a interessar-me e a integrar-me no voluntariado do hospital, até que um dia me colocaram um desafio de concorrer às eleições e candidatar-me a presidente da direção, e foi assim que aconteceu. E até agora não consegui sair. E continuo. O voluntariado aqui para si também é algo que já faz parte da sua atividade. Você tem um gosto, nota-se da forma como fala, que existe aí uma emoção bastante positiva, não só em representar, mas também em acompanhar esta associação, correto? Sim, claro. E eu, como presidente da direção, acompanho diariamente a atividade dos voluntários, daqueles que estão no terreno, junto dos doentes. E essa é a atividade nobre do voluntariado, é estar no serviço de urgência, a prestar serviço aos doentes e aos familiares, na urgência geral, na urgência de pediatria. E nós imaginamos a importância que tem o voluntário para fazer esta ligação entre os profissionais, entre o doente que entrou na urgência e o familiar que está à porta, que não pode estar junto do doente, mas quer alguma notícia. Isto é muitíssimo importante. Não é fácil de fazer. Parece, mas não é. Em termos aqui, o voluntariado é como quase o anjo da guarda que traz a paz ou acompanhante do teu. Veja, por exemplo, o que aconteceu na altura do Covid. Na altura do Covid, nós aqui no hospital, como aconteceu em todos os hospitais, praticamente fechou para o exterior, não é? Não havia consultas, as cirurgias foram canceladas, não havia visitas, as pessoas estavam internadas nas enfermarias, não estavam abandonadas, mas não tinham notícias da sua família. Um velhinho diz: meu filho abandonou-me, ninguém me vem ver. Quem fez a ponte entre a família e os doentes não foram os profissionais de saúde. Foram os voluntários que corajosamente, na altura, e nós sabemos que foi preciso muita coragem, porque toda a gente tinha medo do Covid, mas corajosamente prestaram um serviço de transportar coisas da família, roupas, pijamas, pastas dos dentes, escova dos dentes, telefones, livros, revistas, para levar aos doentes. Isto foi muito importante, porque um doente internado, um velhinho, a receber um saquinho com coisas pessoais que foi o filho que trouxe, e que alguém lhe diz: olha, o seu filho trouxe-lhe isto, ele não pode vivê-lo, mas trouxe-lhe isto.
Isto foi muito importante. Isto aconteceu durante muito tempo. E quem fez este serviço foram os voluntários. E no fundo também esta é uma da qualidade do voluntário. Eu, como também uma pessoa ativa na Aliás, área isto foi social. tão importante, e na altura era Presidente do Conselho o professor Fernando Araújo, ele pediu-me isto pessoalmente, com muito empenho, e foi preciso muita coragem para haver esses voluntários. Isto foi tão importante que no ano 2025 eu homenageei publicamente estes voluntários, que foram cerca de 50, homenageei-os publicamente no hospital, com a presença do Conselho de Administração e com a presença do professor Fernando Araújo. Homenageei-os um a um. E com mérito merecido. Porque, de facto, era um desejo que eu tinha e que eu achei que era mais que merecido, e homenageei-os pela coragem e pelo trabalho que desenvolveram nessa altura. Gostava de acrescentar também, é isso, não é? Ser voluntário, é dar de nós antes de pensar em nós. Claro, com certeza, com certeza. Para realmente termos impacto nas nossas próprias Com ações. certeza. Mas sabe que, já agora, desculpe estar a interrompê-lo, os voluntários têm uma frase que eu acho que reflete bem isso que nós estamos a dizer. Eles costumam dizer que quando vêm para o hospital fazer voluntariado, quando saem, vão de coração cheio. De facto, isto reflete bem, não é? O impacto que tem é Exatamente. a ação do voluntariado na vida das pessoas. Mas se olharmos no contexto em que estamos agora de Estado de Saúde, se olharmos no contexto de Estado de Saúde há 40 anos atrás, quando nasce esta associação, existem aqui algumas diferenças, existem algumas semelhanças. E o que eu gostaria aqui de questionar era qual é que foram os principais motivos há 40 anos atrás que fez com que o doutor fosse convidado ou que tivessem feito uma pequena provocaçãozinha a criar esta associação e a realmente a passar não apenas de um grupo informal de voluntários, mas sim a uma associação estruturada. Sabe que há aqui e hoje em dia, ao longo do tempo, tem havido um vazio na relação com os doentes, que é muito importante, que se tem vindo a agravar, que é a parte humana. A parte humana tem vindo progressivamente a ficar de lado. Eu lembro-me que há 40 anos, junto das camas de cada doente havia uma cadeira. Hoje em dia não há cadeira nenhuma. Junto de cama nenhuma, até porque, por razões até que têm a ver com infecções hospitalares, etc. Mas nessa altura havia uma cadeira. Essa cadeira para quê? Essa cadeira destinava-se ao familiar, quando vem visitar o doente, pode sentar-se, mas destinava-se a outra coisa muito importante, que era o profissional de saúde que se sentava na cadeira, conversava com o doente, colhia a história clínica, colhia-lhe o diário clínico. Nós, na altura, a história clínica, e sabe isso muito bem, porque também trabalha na área da saúde, a história clínica tem de ser muito completa. Eu tenho de saber que o doente tem piquitos em casa, que tem um gato, não é? É verdade. Que costuma ir à horta fazer isto aqui e aquilo outro. Isto só era possível sentando-me junto ao doente, conversando com ele, para ele me ter confiança em mim e dizer-me essas coisas todas. Hoje em dia não existe essa cadeira. Hoje em dia o que existe é o médico e os enfermeiros fazem a colheita daquilo que lhes compete na sua área e depois vão para onde? Vão para uma sala, para o computador. A parte humana ficou, ao longo dos anos, foi ficando de parte. Quem é que pode complementar este trabalho dos profissionais? O voluntário, que pode ir conversar com o doente, que pode estar um bocadinho junto do doente, que lhe pode levar um jornal, que lhe pode levar um livro, que lhe pode levar uma garrafa de água ou ajudá-lo a beber um copo de água. Sempre controlados e com autorização dos profissionais. E, portanto, esta parte humana é que motivou que, de facto, cada vez mais o voluntariado fosse mais importante e diferente. Também citou aí uma coisa importante. Ao longo dos anos, o voluntariado mudou muito. Há 40 anos, o tipo de voluntariado não tinha o rigor nem a exigência que tem hoje. Nós hoje fazemos, e se falar com a nossa psicóloga e com a nossa assistente social, nós hoje temos formações gerais e formações específicas para os próprios voluntários, que são ministradas pela psicóloga e pela assistente social, mas também por profissionais do hospital. E eles estão vocacionados para cada área onde trabalham, onde prestam o seu voluntariado,
para as características daquele serviço, seja para o serviço de urgência, seja para o internamento ou consulta externa. Hoje em dia temos o voluntariado de pessoas com uma diferenciação muitíssimo maior, muito mais jovens. Nós temos jovens de 20 e poucos anos a prestar voluntariado, muitos licenciados. E há 40 anos isso não era possível, não era isso que acontecia. O que tínhamos eram pessoas reformadas, pessoas que não sabiam como ocupar o tempo e então vinham fazer voluntariado para o hospital. Hoje em dia isso nem é justificação para fazer voluntariado. Reformei-me, que não sei o que é que vou fazer, vou para o voluntariado. Isto não é critério para ser admitido como voluntário. Para ser admitido como voluntário tem que ter determinadas características, tem que ter um perfil adequado. Determinadas competências. Exato. E hoje em dia temos um voluntariado mais jovem, mais diferenciado. No serviço de urgência, por exemplo, não aceitamos pessoas com mais de 65 anos. É um serviço mais exigente, mais estressante. Exatamente. Os voluntários não podem ser nem veículos de infecção, nem serem veículos para o exterior, não é? Nem por tudo. Portanto, a exigência é muito grande. Doutor, antes de nos focarmos no processo de recrutamento ou no processo de formação dos nossos voluntários, queria aqui reforçar o facto que o doutor tocou e é bastante importante, que é o contacto humano, a importância do sorriso, a importância de não apenas falar com o utente, mas essencialmente ser o ouvido que realmente ouve e dá ao utente espaço para que ele possa falar, não apenas do seu estado de saúde, mas muitas vezes das suas amarguras e dos seus sentimentos e das suas emoções. E que realmente isso tem um impacto bastante importante na saúde, porque nós sabemos que muitas vezes estas pessoas não têm um ombro amigo, não têm um familiar com quem desabafar, e que o voluntário torna-se, pois, muitas das vezes, mais que um amigo para muitos destes utentes. E o doutor falou que realmente estava-se a perder um bocadinho este contacto no que é a área da saúde, nomeadamente os profissionais de saúde, seja esta uma exigência dos tempos modernos, tendo em conta a conjectura em que se encontra a saúde e a sobrecarga do nosso sistema, seja mesmo por alguma falta de tato humano da sociedade atual. Mas uma coisa que eu sei, e queria aqui falar com o doutor, que é o papel também importante que esta associação tem a desenvolver algum destes profissionais de saúde em alguns dos vossos projetos, a desenvolver este tato humano, correto, doutor? Exatamente. Quer dizer, essa parte humana eu diria que é o motor da associação, do voluntariado. É a parte humana, é a sensibilidade que a associação tem de ter para com os doentes. Seja na prestação de serviço junto das enfermarias, seja no serviço de urgência, seja no apoio que dá a pessoas que de facto têm necessidade. Temos de estar atentos a tudo o que tem a ver com a parte humana. Aquilo que disse, quer dizer, nós falamos de insuficiência económica, mas às vezes não é o mais importante. O mais importante é alguém que olhe para nós, que sorria, Que ajuda a completar o vazio. que se abra a ouvir qualquer coisa. Isso é que é o mais importante. Eu lembro de uma história contada por um voluntário, já há muitos anos, esse voluntário já morreu, que fazia serviço na urologia. E tinha lá um doente internado que queria que o voluntário estivesse à beira dele, sentado na tal cadeira, mas sem falar com ele. Não queria conversa. Mas criar presença, já isso mostrava a confiança que o voluntário transmite ao Exatamente. próprio utente. Portanto, esta parte humana que tem muitas facetas, para nós é o mais importante. E é o grande motor, de facto, do voluntariado. Doutor, quais é que são os requisitos primordiais para admitir uma pessoa a voluntário? Ou neste caso, quais é que serão as emoções ou os desejos que uma pessoa deve ter para ambicionar ser voluntário? Nós para admitirmos alguém para o voluntariado, e felizmente temos tido muitos pedidos, nós fazemos 2 entrevistas, feitas por um psicólogo e por uma assistente social. Fazemos uma primeira entrevista, em que avaliamos se a pessoa tem de facto o perfil adequado para vir para a nossa associação, para vir para o voluntariado, e fazemos uma segunda entrevista para aferir, para validar a primeira entrevista e não haver erros de admitir uma pessoa que depois nos vai criar problemas e não vai fazer um voluntariado de qualidade.
Os requisitos mais importantes é ter a disponibilidade desta sensibilidade humana. E é isso que nós temos de nos aperceber. Por isso é que fazemos 2 entrevistas. Saber se a pessoa de facto tem a disponibilidade E a abertura. humana, mental, psicológica para prestar um serviço de qualidade junto dos doentes. É fundamentalmente é isso. Porque claro que depois a pessoa tem que ter a determinada cultura, tem de saber falar, tem de se apresentar adequadamente, etc. Há muitos critérios. Mas o mais importante é ter disponibilidade. Doutor, uma questão. Em relação aqui ao voluntário e ao processo de acompanhamento, um recém-voluntariado, para além das formações específicas, existe alguma passagem de conhecimento dos voluntariados mais antigos, ou existe um processo em que o voluntariado mais antigo acompanha o mais jovem para o integrar? É um complemento das entrevistas. Fazem uma primeira entrevista, fazem uma segunda entrevista. É admitido, entendemos que tem perfil adequado. Para onde é que quer ir? Primeira questão, deixar puxar-me para a liberdade. Damos liberdade deles poderem dizer: eu gostava de ir para a pediatria. Muito bem. Temos lugar na pediatria? Temos. Se temos, vamos admiti-lo. Vamos entregá-lo, vamos entregar este voluntário a um voluntário já com experiência e ele vai prestar o serviço durante 1 ano até ser admitido como não é voluntário, é um estagiário. 1 ano, eu acho tempo demais, pessoalmente, mas é o que está nos nossos estatutos e portanto nós cumprimos isso. Só ao fim de 1 ano é que este voluntário vai fazer uma coisa que para mim é muito importante. E eu até implementei algumas regras recentemente, que é fazer o seu compromisso público perante todos os voluntários. Perante todos, no dia do nosso aniversário, que é sempre em junho, os estagiários fazem um compromisso, leem um compromisso, assumem o compromisso de cumprir um voluntariado de qualidade segundo os nossos critérios e recebem um V. Que é o símbolo da Que é associação. é um V com o símbolo do São João no meio do V, naquele ângulo do V, e é-lhes colocado, sou eu que faço isso, eu faço questão de fazer pessoalmente a todos, não é uma cerimónia em que vêm 50 e os 50, eu vou 1 a 1 oferecer uma flor e o V. Também para reconhecer aqui o trabalho e a disponibilidade desse A próprio partir dessa altura é que são voluntários. Portanto, tem 1 ano de ano acompanhamento formação por e uma pessoa com acompanhamento. experiência. Eu acho muito tempo. Doutor, que conselhos daria a um jovem que quisesse ingressar como voluntário do Hospital São João? A primeira coisa é candidatar-se. Claro. Depois, se tem de facto, só o facto de querer vir um jovem, repare que um reformado, uma pessoa reformou-se. Eu lembro do professor Sobrinho Simões, quando se aposentou, ele dizia: eu agora não sei como vou governar a minha vida. Não vou precisar de me levantar à mesma hora, não tenho. Como é que eu vou ocupar o meu tempo? E muitas pessoas pensam: vou para o voluntariado. Como eu disse há bocado, isto não é um critério. O critério é a disponibilidade. Há muitos jovens que de facto têm uma disponibilidade interior para prestar um serviço aos outros. E portanto um jovem que sinta, eu não dizia este chamamento, não é? Mas porque isto não é ir para padre, mas que sinta essa vontade de servir as outras pessoas, candidata-se, tem perfil adequado e acho muito bem. E nós há muito pouco tempo, agora há pouco tempo antes do Natal, eu fiz a apresentação de um livro infantil na pediatria do São João, de uma autora que é uma rapariga nova, advogada, que é voluntária na urgência. Ela é voluntária na urgência e exerce a advocacia. Escreve livros para crianças. E nós combinámos ela vir ao serviço de pediatria e fui eu que apresentei o livro dela, um livro para crianças, portanto é um bom exemplo de como um jovem que trabalha, que tem uma atividade e que tem alguma disponibilidade interior para poder prestar o serviço de voluntariado
neste caso no serviço de urgência, é uma jovem de 24 ou 25 anos. Sim, porque às vezes não é a disponibilidade do horário, é a disponibilidade da pessoa que, como pessoa, Nós deve temos, fazer algo nós mais. temos voluntariado até meia-noite. Portanto, temos também horário pós-laboral. Muito bom. Doutor, dentro da associação, ela tem bastantes áreas de atuação. Não é apenas o contacto humano, que já foi aqui salientado, e como deu para perceber pela sua emoção, é um dos papéis e um dos pilares mais importantes que o doutor reconhece na ação da associação, mas também que a associação tem outros tipos de papel, nomeadamente em parceria com a nossa farmácia, no que é a ajuda ao utente carenciado, no que é o apoio ao próprio hospital das necessidades económicas. Doutor, fale-nos um pouco sobre isso, porque eu acho que as pessoas não têm noção da força, do impacto e da importância que a associação que o doutor representa tem para este hospital, para estes utentes e para as suas famílias. A associação, por ser a associação que é, tem alguma relação com instituições e com alguns mecenas do exterior. Irmandade dos Clérigos, por exemplo, que anualmente, claro que isso obriga-nos a pedir, a fazer uma proposta e que nos ajudam. Mas além disso, nós temos algumas fontes de rendimento. Temos os nossos sócios, que não são muitos, mas são alguns, e temos duas cafetarias importantes no hospital. Uma na consulta externa e outra no átrio do hospital, na entrada principal do hospital, que a administração do hospital há 3 anos mais ou menos há 3 anos, o Conselho de Administração decidiu entregar a gestão desse espaço ao voluntariado. Exatamente, verificando que o voluntariado é importante no hospital. E a administradora do hospital chamou-me, fez-me esse desafio. Eu não tenho qualquer experiência de gestão e de gestão de cafetarias, nem de longe nem de perto. Mas, como tínhamos já a cafetaria da consulta externa, que é uma cafetaria relativamente pequena e que não dá muito lucro, nem é essa a finalidade da cafetaria, pelo contrário, é servir os utentes que vêm à consulta. Acabei por fazer desafio a alguns dos meus colaboradores para saber, nós temos capacidade para abarcar esta cafetaria tão grande como é a cafetaria do átrio do hospital? Garantiram-me que sim. Fizemos as obras adequadas no espaço e montamos a cafetaria, com ajudas também exteriores. Nós não tínhamos capacidade económica para montar a cafetaria toda, que custaram-nos muitas dezenas de milhares de euros. Mas com ajudas dos nossos parceiros, nós montámos a cafetaria e pusemos lá a funcionar. Todo o lucro dessa cafetaria, da consulta externa, esse lucro é destinado ao hospital. E como é que nós o canalizamos? Eu recebo diariamente, sem exagero, vários pedidos dos vários serviços do hospital. O Hospital São João é muito grande, tem 8.500 trabalhadores. Tem mais de meia centena de serviços. Eu recebo diariamente pedidos de todo o tipo, desde aparelhos de televisão, desde material de higiene, secadores de cabelo, aquecedores, torradeiras, tudo, armários, todo o tipo de pedidos são feitos à associação diariamente e nós, dentro das nossas possibilidades, satisfazemos esses pedidos. Há coisas no hospital que nós conseguimos fazer que o hospital se calhar nunca conseguia fazer. O hospital tem 60 e tal anos. Tem mais de 65 anos. E, por exemplo, o serviço de ortopedia. O serviço de ortopedia é um serviço enorme. Tem a ortopedia, tem a traumatologia. Tem mais de 50 médicos. Tem uma sala de reuniões enorme. Ora bem, a ortopedia funciona muito à custa de imagem.
E eles, para as reuniões deles, precisam, de facto, tinham uma televisão. Os que estão lá no fundo da sala não conseguiam ver. Nós montámos-lhes um ecrã, pusemos-lhe um ecrã que foi caríssimo, que eu não sei dizer qual é a dimensão dele, mas é capaz de medir para aí 2 metros de comprimento. Quase um É uma quarto coisa gigante, grande. é uma coisa gigante, que permite que eles tenham reuniões muito mais úteis E com qualidade para e com a conseguir qualidade necessária. Portanto, nós fornecemos isto ao hospital diariamente, muitas vezes com pedidos vindos diretamente da administração. Há 2 dias a diretora clínica me telefonou a pedir um armário, uma máquina de café para a administração, foi fornecida há muito pouco tempo. Mas, como eu tenho já dito muitas vezes, além deste serviço, que é muito importante e que envolve muito dinheiro mesmo, a nossa associação movimenta cerca de 1 milhão de euros por ano, já é uma dimensão considerável. uma dimensão considerável. Já temos 20 e tal funcionários que nós tratamos bem. Eu faço questão de que os funcionários da associação sejam privilegiados. Têm o seu ordenado, mas todos os meses recebem um bónus. E no Natal receberam também um bónus significativo num envelope. Mas além deste serviço, e eu gosto de salientar isto porque acho que é muito importante, nós apoiamos diretamente os doentes. Não é só oferecer-lhes televisões, ou secadores de cabelo, ou outras coisas. Ou roupas, também fornecemos roupas aos doentes e material de higiene, que é o fornecimento de medicamentos. Nós sabemos que é um grande problema social, que a gente ouve na televisão ou no rádio, de que os doentes não têm capacidade económica para comprar muitas vezes aquelas receitas enormes que os médicos passam. Receitas enormes porque sofrem de muitas coisas. São necessárias. Isso para o tratamento clínico. Um doente com uma insuficiência respiratória ou insuficiência cardíaca tem que tomar muitos medicamentos. E ainda por cima também tem hipertensão. E também tem diabetes. E tem o colesterol alto. E é uma pessoa muito nervosa e não dorme bem. Portanto, isto é uma panóplia de medicamentos. E os doentes muitas vezes não têm suficiência económica para poder comprar os medicamentos. Isto acarreta problemas terríveis. Por um lado, o doente muitas vezes atrasa a sua alta porque diz que não tem condições e, por outro lado, se não compra os medicamentos, vai voltar ao serviço de urgência mais cedo e voltar a ser reinternado. Sim, porque muitas vezes o que acontece é que mesmo havendo a ajuda do Estado, há pessoas que no final do mês têm que escolher entre comprar a caixa do medicamento ou ter comida no prato. Basta ter de mais gastar 50 ou 100 euros por mês. Em pessoas que recebam, como alguns recebem, 500 euros a 600 euros e pagam 200 ou 300 para a renda, têm que pagar água, têm que pagar luz, têm que comer, Não chega para tudo. não chega. Então tem que fazer um rastreio, não é, dos medicamentos. E nós fornecemos estes medicamentos sempre através do serviço social, como é evidente, isto tem que ser tudo devidamente triado, mas através do serviço social nós fornecemos sem qualquer recusa, isto passa tudo por mim, fornecemos estes medicamentos e nesse aspecto nós temos felizmente aqui a farmácia bem equipada, porque podia também só ter aqui meio dúzia de produtos, mas uma farmácia bem equipada, mesmo em frente ao hospital, que nos leva os... Eu recebo normalmente, ainda hoje, agora, antes de vir para aqui, assinei exatamente isso. O pedido de uma assistente social para um doente que tem alta hoje. Se nós não tivéssemos isto bem agilizado, ia ser um problema, não é? Portanto, eu autorizo imediatamente, porque hoje em dia a internet permite-nos isso, não é? Esteja onde estiver, posso autorizar. É comunicado à farmácia, é enviado a receita, é preparado e é entregue à assistente social e ao doente. Não pode ser melhor. Eu estou convencido que não há nenhum sítio do país onde funcione isto, como nós. Não há, seguramente. E eu que tenho conhecimento do que se passa nas outras associações e nos outros hospitais, não há um serviço tão perfeito como este. E ainda bem que nós temos esta ligação tão estreita com a farmácia para nos permitir fornecer este serviço. E repare que isto é o Serviço Social do Hospital, a Associação e a farmácia. Podia ser isso. Às vezes nós sabemos que fazem-se grandes reuniões, não é?
para Para fazer pequenas fazer o decisões. esquema, como é que vamos funcionar. Isto funciona perfeitamente. E na hora. Sim, senhor. Doutor, Para mim é o serviço mais importante que a associação presta. doutor, concordo 100% consigo. Quero desde já agradecer de estar aqui. Quero desde já agradecer em nome da Farmácia São João, agradecer em nome do grupo Bandeira Pinto e Camarinha e agradecer em nome individual o papel da associação e o papel do Dr. Carlos em liderar a Associação do Hospital de São João para Boas Marés e realmente ter aqui um impacto positivo, não só na vida do utente como frisa, mas também nas comunidades e no apoio a todo o hospital. Tá, muito obrigado. Foi Muito um prazer. obrigado, doutor. Foi um prazer. Muito obrigado. E assim, chegamos ao fim deste episódio, sem bata, mas de coração cheio. Obrigado ao nosso convidado, a toda a Associação de Voluntários do Hospital São João, que prova todos os dias que além de exames, tratamentos, também se cura com empatia, sorriso e um sorriso no momento certo. A quem nos ouviu desse lado, fica o aviso. O voluntário não vem em comprimidos e não precisa de receita, mas os efeitos positivos são imediatos e duradouros. Até ao próximo episódio. Obrigado.